Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast da Hebron Church, né? Eu sou o pastor Guilherme e hoje nesse primeiro episódio nós vamos ter a honra de fazer com uma pessoa muito querida, que eu tenho certeza que você conhece, o nosso apóstolo Romildo Oliveira. Deus abençoe, seja muito bem-vindo ao nosso podcast aqui da Hebron Church. Teve muita gente que pediu, né, a sua presença também. Também, né, se não pedisse o apóstolo também, né, mas é uma honra estar aqui com você, né, nesse primeiro episódio do podcast. Eu acredito que vai ser muito edificante aí para quem está nos assistindo e nos ouvindo nesse momento. Maravilha. Bom, shalom, shalom, graça e paz aí a todos, boa noite. Para mim é uma honra, pastor Gui, estar aqui, né, aprendendo ainda o negócio aqui, vendo como é que é o esquema aí. Muitas pessoas me mandaram mensagem, legal, hein? Pô, vocês estão fazendo agora esse podcast. Eu falei, cara, eu tô aí junto aí com o pastor Gui aí, não tô sabendo muito não, mas a gente tá junto aí, porque daí vier, vambora. Pra quem não sabe, o nome, isso aqui tem uma pergunta que eu nem lembro se eu já te fiz essa pergunta, mas vou aproveitar aqui. O seu nome, né, pra quem não conhece, é Romildo de Jesus Oliveira. Isso. Eu acho que eu nunca te perguntei, por que meu nome não tem o de Jesus? Meu nome é Romildo de Jesus Oliveira. Jesus vem da parte da minha mãe. O nome da minha mãe é Isanira Cândida de Jesus, né? E aí eu peguei Jesus da parte da minha mãe e Oliveira da parte do meu pai, né? Então, quando foi passado agora para você, aí ficou Guilherme Augusto da Silva Oliveira. Você pegou o da Silva da sua mãe, tentei tirar o da Silva, mas não teve jeito. Nada contra os da Silva, né? Mas tentei, não teve jeito. Aí você ficou da Silva Oliveira. Mas é bem, eu sou de Jesus também, tá? Eu sou de Jesus até no nome. É verdade. E, apóstolo, quero que o senhor compartilhe com a gente um pouquinho da sua história, né? Como foi a sua infância, como você conheceu a Jesus, um pouquinho do seu testemunho. Ok. Bom, meus pais, quando eu me dei por si, meus pais já eram cristãos. Meu pai era evangelista, dirigente de igreja, né, pastor, e nós crescemos na igreja, mas não houve aquela permanência. Por um tempo meu pai saiu da igreja e nós, por sua vez, me lembro até que esses dias você falou na mensagem, né, filho de peixe é peixe, mas filho de crente não é crente. Não. Então, meu pai, nós processávamos a fé de acordo com o que estávamos baseados no meu pai e na minha mãe. Então, meu pai se afastou e aos 12 anos eu também, aí nós saímos da igreja, não voltei mais. Fui voltar, eu tinha dito aos 22 anos de idade, mas eu estava fazendo a conta, foi exatamente aos 23 para 24 anos. Aliás, você tinha 2 meses, né, quando eu voltei para Jesus, né? Esse é o tempo que nós voltamos para Jesus. Não, maravilha. E a gente tem várias perguntas pra gente fazer. Vamos lá. Né? E vamos começar. Bom, primeiro, né, o senhor disse que veio de uma família já cristã, né, na igreja, e por um período saiu. Qual foi, assim, o maior desafio para você em voltar, né, para Jesus? Tem muitas pessoas que se distanciam, né, e tem uma dificuldade grande para poder voltar, começar a dar os passos novamente. Como que foi a sua volta nesse período de você se reconciliar e falar, não, exatamente, agora não vai ser o Deus dos meus pais, agora vai ser o meu Deus, né? Como que foi essa trajetória sua? A minha conversão foi assim um negócio muito louco, né? A minha conversão foi, eu falo e testifico, esse tempo que eu saí da igreja. Então, desde 89 eu cantava rapper, né? Meu primo, né? O Marquinhos, que é o Dexter. Hoje, o Dexter, antes nós fundamos o primeiro grupo de rapper que era Snake Boys, Garotos Cobras. Meu Deus! Garotos Cobras. Aliás, um abraço aí pro Marquinho, Dexter, meu primo. Ele compartilha esse testemunho nosso. E cantávamos rap e samba. Né? Então, na medida que foi crescendo os compromissos, tanto de rapper quanto de samba, eu segui e
fiquei no grupo de samba, qual nós chamávamos de Pura Amizade. Então eu segui no grupo de samba e o Marquinhos seguiu cantando rapper. E aí ele também tocava samba no mesmo grupo, a gente era do grupo de samba e o grupo de rapper. E aí eu segui no samba e ele seguiu no rap devido aos compromissos que foram surgindo. E toquei na noite, toquei em tudo enquanto é lugar aqui no ABC, tocando mesmo, né? E de repente, tocando no Recados Bar em Diadema, nós estávamos para gravar uma coletânea, já há anos tocando na noite, e agora íamos gravar uma coletânea, cerca de 3 para 2 meses, faltando 3 para 2 meses para gravar, eu acredito. Eu estava tocando no palco do Recados, e de repente eu ouvi literalmente, a gente fala literalmente, né, audível, mas assim, no meu coração, Deus falando comigo. O que você está fazendo aqui? E eu paro de tocar, eu olho para o lado, vi que meus companheiros não tinham falado nada comigo, e continuei tocando, voltei a tocar. Mas aí falou de novo, falou, o que você está fazendo aqui? Esse não é o seu lugar. Sua mulher e seu filho estão em casa e esse não é o seu lugar. E foi muito assim interessante. Você tinha 2 meses, né? Você tinha acabado de nascer. Sempre vivi bem com a Cláudia, né? Que hoje é apóstola. Mas essas minhas saídas, depois que você nasceu, já não dava mais para ela sair. Quando ela engravidou, ela já não saía mais comigo. Então Deus falou comigo. Eu desci daquele altar convertido. Eu desci de lá e depois eu falo pro pessoal, olha, eu vou ser crente, vou voltar para a igreja. Foi um choque. Não, foi um choque. Os caras disseram, não, que é isso? Que igreja, cara? Agora que nós vamos fazer sucesso e tal, batalhamos aí já há muitos anos, agora que nós vamos gravar. Eu falei, não, eu vou voltar para a igreja. Eu vou voltar para a igreja. Deus falou comigo. E aí, foi naquele processo, cheguei em casa, falei, nós vamos na igreja. Mas eu já tinha sido transformado. Eu acredito a onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus, ela transcende às vezes o nosso conhecimento. Veja, eu estava tocando, Deus falou comigo, eu tocando, esse não é o seu lugar. Dali, eu já desci convertido. Eu já desci dizendo, pessoal, olha, eu vou voltar para a igreja e não vou. Nós vamos fazer sucesso. Falei, cara, eu não vou perder a minha família. E desci de lá e já falei com a sua mãe, na época falei, olha, nós vamos para a igreja. E fui o primeiro dia num culto, não tinha culto, fui no outro dia, tinha acabado a energia, mas foi uma luta. Mas eu já estava convertido. Sim. Eu só ia lá, pelo fato de ter crescido na igreja, entender que a confissão só poderia acontecer lá na igreja, no apelo, aquela coisa toda. Eu oração, acho que isso, né, exatamente isso. Então, eu precisava oficializar isso. E aí eu fui na casa da minha tia Ana, e ela falou, hoje tem. E fui num ponto de pregação, né, que eu era de uma denominação que se chamava ponto de pregação. E lá, para minha surpresa, quando o cara fez o apelo, né, que eu ia só confirmar, eu já estava convertido já. Já tinha dito para todo mundo que eu iria voltar para a igreja. Para minha surpresa, antes de eu levantar as mãos, a sua mãe já foi na frente. Aí foi o mover, né? Foi numa quarta-feira, foi algo assim muito forte. Mas assim, você está fazendo uma série agora, né, para as nossas células. Esse mês é você que está falando a respeito do tema amor radical. Sim. Você vê que o amor de Deus, ele nos constrange, né? Sendo, o apóstolo Paulo vai dizer que nós estávamos presos em nossos pecados e Deus nos amou. Eu estava tocando na noite e Deus falou comigo. E eu recebi aquela palavra no meu coração, guardei ela no meu espírito. Eu desci crente. Aliás, eu desci cristão. Eu desci do Recados Bar naquela noite cristão, já convicto de que Deus estava me chamando para algo que eu nem imaginava ainda. E isso quebra muitos paradigmas, né? Porque muita gente acha que Deus só vai falar com você numa igreja, numa célula, e o seu testemunho é a prova viva que Deus ele pode nos encontrar em qualquer lugar. Né? Então, sem sombra de dúvidas. É muito interessante, né? E aí já veio essa... Vocês voltaram, né?
a minha mãe nunca tinha... Não era de sabia uma nada. igreja, de uma família católica, né? Católica, romana. E aí, como que foi essa inserção, assim, na fé? Porque as raízes eram pentecostais, Sim, pentecostais. né? E Opa. aí, como que foi esse Fogo choque? puro, manto terra. Bom, eu me lembro da primeira igreja nossa, era Jardim de Deus. Então, o pastor Manuel era aquele fogo, revelação e manto. Uma igreja, assim, muito gostosa. Eu costumo dizer que eu cresci nos Cordeirinhos de Jesus. E os Cordeirinhos de Jesus eram um perigo para a sociedade lá na igreja, Era né? avivados. Todo mundo avivado. Mas aí, foi muito rápido na minha vida, né? E interessante que alguns meses antes, eu tinha ido num casamento de um tio meu, e eu já testifiquei isso a algumas pessoas, e o pastor estava fazendo o casamento do meu tio, né? Meu tio Francisco, que nós chamamos carinhosamente de Chiquinho, né? Que brinca do Maitatá, Chiquinho, uma bênção. Chiquinho. Ele, no casamento dele com a minha tia Penha, o pastor para o casamento e ele vai falar comigo, fala que Deus tem uma obra comigo de missão transcultural e foi um negócio muito doido, porque eu não era cristão, eu estava dentro da igreja, estava armado dentro da igreja, olha que loucura, né, cara? Oh, Dentro do Jesus. casamento. Dentro do casamento. E Deus parou o casamento e Deus usou o pastor para falar comigo, dizendo que tinha uma obra na minha vida. Eu falei, que conversa é essa, né? Obra. Se Deus está revelando alguma coisa para esse camarada, devia ter revelado para ele que eu estou armado aqui, né? Como é que Deus pode ter uma obra? Então, quando essa conversão aconteceu, mesmo assim eu não me lembrei. Mas foi muito rápido. Eu já me converti no mesmo logo em seguida, né? Fui batizado com o Espírito Santo, tal. Já comecei a fazer seminário teológico, foi muito rápido, assim, muito rápido. Comecei a fazer seminário teológico. Nós éramos da Assembleia de Deus, né, Ministério Madureira, seminário do Campo do Taboão, e firme no seminário. Já comecei a ser envolvido com, na época era Sion, Serviço de Incentivo à Obra Missionária. Incentivou tanto que eu me tornei missionário, né? Então, foi algo assim muito forte, muito rápido que Deus fez na minha vida, né? Pelo fato de eu já ter o conhecimento, de ter crescido na igreja, então foi assim, muito rápido. E o entrar no seminário, ampliou, abriu a mente, foi algo muito bom. Os meus amigos seminaristas ficavam a pé comigo porque eu fazia seminário teológico, mas eu pregava em praça pública, preguei na Praça da Moça, em Diadema, preguei aqui na Lauro Gomes, pregava no Calçadão, em Santo André. Doido pra ganhar almas, né, cara? Doido pra ganhar almas. Naquela época, Jaciara, Lucimara, as meninas estavam sempre em campanha, nas casas, e vambora. E Deus fechou as portas pra mim, né? Foi tão rápido. O emprego fechou tudo. E eu me entreguei mesmo assim, com toda a força da minha alma, do meu entendimento, e acreditava que era aquilo que Deus tinha para minha vida. Então, fui fazendo seminário, terminamos o seminário teológico, aí fiz seminário interno. Antes de a gente entrar nesse... A gente foi tão rápido aqui que eu esqueci. Não, eu esqueci de perguntar, eu acho que é uma dúvida, acho que para todos os discípulos da Hebron, alguns, né? Como você conheceu, né, a apóstola, minha mãe? Eu ia fazer essa pergunta e aí a gente foi falando de conversão, de tal, e eu acabei já pulando as etapas aqui, mas a gente volta. Vamos lá. Fevereiro de 91, eu estava dizendo que eu tocava na noite, mas eu nunca gostei de carnaval. Olha que coisa, né? Eu acho que é justamente por as raízes, né? Eu tocava na noite, mas não gostava de carnaval. Então eu não tocava em carnaval, nada. Só que, como não tinha outra coisa para nós tocarmos, eu fui convidado para ir em um salão, né? E chamava na época, era Rolf. E lá eu vi sua mãe, estava sua mãe, a Eliane e mais algumas amigas. Mas até o momento não rolou um clima, nada. Foi algo assim de uma noite. Só que dias depois, pouquíssimos dias depois, eu encontrei a irmã dela e aí a gente começou a ter um elo de amizade, porque eu era cabeleireiro,
Eu trabalhava na época no Baeta, morava em Diadema, mas trabalhava no Baeta. E aí, quando eu bati o olho na sua mãe, já agora pela segunda vez, aí eu falei assim, vou casar com essa mulher. E fui pra cima. Foi vários fora, mas eu não desisti, não. Peguei firme. Persisti e tomei posse da bênção. Agora, vamos fazer 28 anos de casado. 31 anos, né? Dia 12 de abril agora, fez 31 anos que a sua mãe teve o privilégio de me dar o primeiro beijo. Então, ela é uma mulher de muita sorte, muito abençoada mesmo, né? Mas 31 anos e 28 anos eu vou fazer de casado. Maravilha. Eu até tava comentando na célula, né, a minha esposa, a pastora Pamela, ela tinha feito uma pergunta lá, uma prova de amor que você já tinha feito por alguém que você amava. Eu até brinquei lá na célula, falei, minha prova de amor por você foi ter passado meu sobrenome pra você. Agora você faz parte da minha família, né, que é a maior prova de amor do que isso. Mas, maravilha, é muito bom a gente conhecer, assim. Então foi muito rápido, né? Rápido. A forma que vocês se conheceram, vamos dizer que uma coincidência você já encontrar a minha tia, né, tia Eliane, e já fazer parte daquela família. Foi muito rápido, assim, foi muito rápido mesmo, porque Deus tinha um propósito, né? Deus tinha um propósito. E aí nós nos casamos, né? E eu continuei tocando. Então, enquanto nós estávamos solteiros, e até depois de casado, até ela engravidar, tranquilo, ela ia comigo. Depois que ela engravidou, né? Bom, o barrigão dela ficou enorme, né? Você nasceu com 5 kg 440, né, cara? Você deixou marcas na sua mãe até hoje, tadinha. 5 kg 440, aquele barrigão, às vezes, e dava falta de ar, e procurava lugares na cama para dormir. Então ela já não saía mais comigo. E eu saía, eu era a noite inteira, vamos embora. Aí eu saía, até o dia que o Senhor falou comigo. Eu me converti lá no Recados Bar. Recados Bar, Deus falou comigo, eu desci de lá do altar já cristão, né? Como eu disse aqui. E essa ida para a igreja, e num processo muito rápido, teve assim, pastores que ajudou, por exemplo, o pastor Vitor, um cara que tinha muita visão, um pastor extremamente conservador, radical, mas era um desatador de jovens. No campo do Itaboão, um desatador de jovens. A maioria dos jovens que passaram pela mão do pastor Vitor, claro, sendo usado por Deus, o cara, e o Vitor, ele era um pastor que assim, você não podia bater palma, que ele já fazia bico, um cara radical, mas os jovens se apaixonavam por ele. Uhum. Os jovens se apaixonavam, ele tinha uma visão muito visionária para jovens. E aí, quando eu cheguei no Jardim Piraporinha, eu ficava lá no fundão, ele, Romildo, o que você está fazendo aí? Não, seu lugar é aqui na frente. E ele começou a me expor, e começou a me trazer, Deus mostrou para ele. E ele começou a me trazer, e foi nessa que aí eu mergulhei de cabeça. Seminário, foi ele que indicou, que falou do seminário. E aí tinha o Ney, né, que é o pastor Sidney, e outros meninos que depois, Jailton, sim, Eduardo, que é pastor presbiteriano hoje, Jailton, presbiteriano hoje. Nós crescemos ali tudo junto espiritualmente, né? Pastor Ney, Fabinho, depois todo mundo pastor, e os missionários todos. Então foi algo assim muito rápido. E eu andava do lado de pessoas que eram cristãs, né? E pessoas que tinham Deus na vida, chama de Deus, apaixonado por vidas. E aí eu comecei a me infiltrar junto com esses homens e essas mulheres de Deus, e o negócio me pegou. Nós abríamos oração de sexta-feira na casa do Dinho. Rapaz, era... Eu lembro. Era um negócio de doido, meu. Negócio de doido. Lá. A oração começou assim na sala dele, né? Começou na sala, aí de repente já ocupou a cozinha, de repente ocupou a garagem, ele tinha 3 quartos em cima, tinha dia de estar embaixo lotado, em cima lotado, e o pau quebrava, meu irmão, na oração forte e palavra. Os jovens... todo mundo apaixonado por palavra. Teve um dia, nós pegamos um feriado para ler a Bíblia direto, sem parar.
Cara, nós passamos o Pentateuco e um parava, outro lia. Coisa de doido. Coisa de doido, né? Que você vai pegar hoje e falar pro jovem, pô, vamos nos reunir aqui, vamos ler o Pentateuco. Ah, quem vai querer? Ó, galera da fonte aí, ó, fica a dica. Pô, cara, quem vai querer? Ficar, pô, para um, para o outro, então tá lendo aqui, tá orando, pô, uns negócios assim, mas muito louco mesmo e muito desafiador. Sim. E contagiar. E muitos jovens, muitas das pessoas que frequentavam ali a oração na casa do Dinho, muitos deles são pastores até hoje. São pastores, outros se tornaram missionários, outros estão espalhados aí, né? Os remanescentes aí estão espalhados. Mas foi assim um ministério extremamente desafiador. Eu sempre conto que nesses cultos nossos aí, essas visitas, uma vez nós precisávamos de ir em uma casa, saindo de um lar, e de repente quando nós chegamos num lar começou a chover. E eu, novo na fé, né, irmão? Eu tava na fé e vamos orar e Deus vai fazer e tal. Todo esse fervor e Bíblia, sempre amparado pela Bíblia, sempre. Nós líamos muito, era muito Bíblia. Bíblia para cima de tudo, tudo. E aí nós estávamos nesta casa e começou uma chuva violenta. Eu disse para o pessoal, não, nós vamos orar. Elias orou e Deus reteve a chuva, nós vamos orar. E nós íamos na casa do Edson. O Edson era filho da irmã Edith. E o Edson, na época, era alcoólatra, alguém que bebia demais. E nós tínhamos marcado com a irmã Edith que iria na casa fazer uma visita. E aí começou aquele maior temporal de chuva. Eu disse, gente, vamos orar. Vamos orar e Deus vai parar esse negócio aí. Deus é poderoso. E nós oramos, aquela oração, sabe, pastor? Meu Deus e tal, e pá, vamos orar. E aí terminamos a oração, nada, cara. Nada. Aí Deus me encorajou, eu disse, pessoal, nós já oramos? Já. Então é o seguinte, vamos embora, vamos sair. Deu passo para fora, a chuva na hora. Diante de Deus, eu vi isso, a chuva parou, o céu, as nuvens, parece que Deus fez assim, ó, limpou rápido. E nós fomos na casa do Edson, fizemos aquela visita pro Edson. Daquele dia em diante, o Edson se converteu naquela tarde. Uau. É cristão até hoje, cara. Sim, é algo tremendo, né? Esse foi um dos trabalhos aí do Sion, Serviço de Incentivo à Obra Missionária, né? Maravilha. E aí, depois dessa, né, você recebeu uma palavra, né, no casamento, né, do tio Chiquinho, uhum. E você acreditava em missões? Como que era o ministério? Tinha, né, esse serviço aí, esse incentivo a missões, mas dentro da família, assim, como que era visto essa questão de missão? Você desejava, você almejava, ou foi algo que Deus te levou, que Deus te conduziu mesmo? Foi Deus que foi levando, né? Foi brotando no coração. E assim, é muita coisa, né? É muita coisa. Porque quando eu me converto, eu tocava na noite e eu era cabeleireiro. Ganhava muito dinheiro. Eu ganhava muito dinheiro cortando cabelo, eu era bem remunerado. Naquela época, 92, na mudança do real, eu já ganhava cerca de 5 mil, 6 mil reais. Então, era algo que só tínhamos nós. Então, eu ganhava muito dinheiro. De alguma forma, eu era amante do dinheiro. O dinheiro era meu senhor. Quando eu me converti, inexplicavelmente, todas as portas se fecharam. Todas. E eu fiquei um período sem trabalhar, sem nada. Eu já testifiquei isso. Eu perdi o salão, fui parar em casa, né? Cortava às vezes lá na garagem de casa. E só aparecia cabelo para me cortar quando você precisava de fralda e quando você precisava de leite. Só. E aí eu me entreguei mesmo. E eu entendo que foi Deus que fechou aquela porta. Eu entendo, porque foram 2 anos dali para frente vivendo assim só no contragota de Deus e Deus querendo me ensinar. Então, na época, eu tinha um carro quase que do ano, perdi o carro, perdi o salão, nós tínhamos comprado apartamentos aqui, também não tinha como pagar, tive uma porção de cheques devolvidos, que tinha um padrão de vida alto, mas Deus foi me ensinando. Eu fiquei então sendo só
na dependência de Deus. E eu me lembro que 2 anos se passaram, né, estudando, lendo muito, jejuando. Nossa! Sabe aquele jejum que você queria jejuar e jejum porque não tinha Porque não tinha que opção, comer, aquele jejum forçado. Tinha jejum forçado mesmo. E Deus trabalhando. Mas assim, apaixonado por Deus e vendo a mão de Deus, sem nenhum questionamento, vendo Deus agir, Deus cuidar, né? Já cheguei a ir para o Taboão a pé, fazer seminário a pé, porque às vezes eu pegava carona com o Nata, às vezes com o Ney, e às vezes não tinha dinheiro. Ia de a pé para o seminário, já fui de a pé para o Taboão para o seminário, porque era apaixonado por aquilo, amava aquilo, não, vou crescer, vou aprender. Então, quando passou já esse período de quase 2 anos, eu falo 2 anos, mas foram quase 2 anos, um dia eu estava num culto no lar, e o Marcelo era professor do seminário teológico, e ele foi pregar. E Deus usou ele para falar assim, ó, hoje se encerra essa prova. Né? E foi de fato. Porque no outro dia o Marquinhos me chamou para ser sócio do salão dele. E inexplicavelmente, falei, cara, mas eu não tenho nada. Ele falou, não, só quero que você seja meu sócio, nós vamos rachar tudo. Eu volto para alguém que ficou praticamente escondido por 2 anos. Sabe aquele período que Deus pega Paulo, né? E Paulo Sim. fica aquele período. Deus fez isso comigo. Ele me escondeu por 2 anos, permitiu tudo isso, arrancou a avareza, arrancou todo o amor ao dinheiro, arrancou tudo. Não tinha. E quando ele fala assim, olha, hoje termina essa prova, no outro dia o cara me chama para ser sócio. E eu começo a trabalhar com ele. E um ano, sim, eu coloco todas as coisas. Voltei, no mesmo mês voltei a ganhar, por isso que foi Deus que fechou a porta. No mesmo mês voltei a ganhar o mesmo salário que eu ganhava. Sim, de forma inexplicável. E 1 ano para frente eu sou convidado para fazer seminário interno. Aí eu tinha que abandonar trabalho, tudo. E aí já não foi mais porque Deus tirou. Eu decidi. E larguei tudo. E fui fazer seminário interno. E aí depois do seminário, né, vocês foram missionários, né? Nós fomos, né? Já era nascido para Bolívia. Fomos para né? Bolívia. E como foi essa mudança, né, de cultura, né, de alimentação, né? Aqui a gente tem o arroz e o feijão ali, né, como pratos principais. Sim. E você vai para uma outra cultura, um outro ambiente. Como foi essa adaptação? A língua também, né, que é muito importante. Sim, o seminário que nós fizemos assim foi extremamente abençoado. Até hoje eu estava olhando no Face, a minha professora de espanhol, que era a irmã Beth, nós chamávamos ela. Né? Até a sua mãe disse, eu pensei que a irmã Beth já tinha partido para o Senhor. Eu falei, não, a irmã Beth está aqui. Está aqui ainda. E aí fomos bem instruídos no espanhol, aprendemos. E dedicação pessoal, né? Porque nós tínhamos que entrar na fila pela manhã e tínhamos que falar um versículo em castelhano. Então, não era só Jesus lhe orou, não era só esse, não. Tinha que falar um versículo, né, para pegar o café e o pão. Se não falasse, não pegava, né? Então era Tinha que ficar no jejum. Um negócio muito bacana. Foi um tempo assim de muito aprendizado, de muita bênção de Deus. Foi o meu seminário interno, eu era um dos únicos que tinham quartos de casal, e no meio tinha o salãozão, né, o barracão de homens e o barracão de mulher. Então no meu quarto a gente pegava às vezes das 6 da manhã, levantava às 6 horas da manhã já para orar, para fazer as coisas, todo devocional, e depois trabalhava e estudava. Mas aí encerrava, eu ficava no meu quarto escrevendo sermão, fiz vários sermões, mas muitos sermões que muitos deles não foram nem pregados ainda, né? Uhum. Nunca foram pregados, mas era a paixão que tinha. E aí, quando fomos para Bolívia, passar a fronteira, você já percebe, já a atmosfera espiritual muda. Né? Hoje, graças a Deus, a Bolívia tem sido sede assim, de um grande avivamento, muitas pessoas se converteram, mas isso foi em 98. Né? Em 98, nós, quando fomos para lá, você sentiu o peso espiritual, né? Sobre principados, potestades em peso. Um povo muito idólatra. E nós já sentíamos. Mas
O que Deus preparou para nós ali foi algo assim muito tremendo, tremendo e abençoado. Eu acredito que... e aí eu vou voltar lá no dia que o meu tio casou, para você ver como que foi muito rápido. Nós chegamos na Bolívia, fomos morar em Pailón, né, junto com o missionário Etevaldo e Ivani, e foi eu, você, sua mãe, e foram junto com a gente o Wallace, a Kelly, né, que fez aniversário essa semana, até mandei parabéns para ela, que está na África, e a Jaciara, que está na Itália. E nós ficamos junto com o Etevaldo e a Ivani, mas nós iríamos abrir um trabalho em outro lugar. E a prova é o Senhor, nós íamos abrir em Monteiro Oios. E aí Deus nos leva, e eu conto na minha carta que eu mando, que nós saímos como Abraão. Nós não sabíamos que tinha uma cidade. O pessoal falou, tem um povo aí para dentro. E nós fomos andando, descemos, saímos de Pailón, pegamos um ônibus até um lugar e descemos, e nós chamamos carreteira, né, na avenida, e nós fomos andando. Eu disse que nós saímos como um Abraão. Deus falou, sai da terra, sai da parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E aquelas avenidas, elas terminou numa cidade, cara. Tipo um povo, um aqui, outro, casas meio distantes, bem afastado. E aí começamos a procurar, e Deus nos deu uma palavra, diga que vocês querem comprar um terreno para fazer uma igreja. E nós entramos na cidade, então, poxa, nós somos missionários brasileiros, estamos querendo abrir uma igreja aqui, estamos procurando um terreno. Não tínhamos dinheiro, não tínhamos nada. Fomos só com a palavra de Deus, o que Deus colocou em nosso coração. Eu e o Wallace. E aí tinha um bêbado caído, né? E esse bêbado levantou e disse, olha, meu pai é cristiano, meu padre era cristiano. E ele tem. E aí ele levanta, estava bêbado, dá para você ver, Deus, a minha conversão já foi Você viu, né? Sim, Deus sim. falou comigo lá no salão de baile. E agora Deus usa um bêbado que estava caído. Na hora ele levanta e nos leva até a casa dos pais dele. Quando chega na casa dos pais dele, e aí nós falamos, nós outros somos missioneiros brasileiros, estamos acá para abrir uma igreja. Quando nós falamos isso, eles começaram a chorar. Irmão Manuel e irmão Manuela, esse casal. Cara, eles começaram a chorar. E aí, como um bom brasileiro que somos, né, extremamente emotivos, né, você entra... Nem sabe por quê. Começamos a chorar também. Eu chorando, o Wallace chorando. E aí eles disseram assim, fazem 3 anos que nós estamos orando para Deus mandar missioneiros brasileiros para este lugar. Cara, aquilo foi demais, porque eles prepararam o lugar para nós, construímos igreja e tudo. E me veio na hora o que Deus tinha falado comigo. E eu falei, meu Deus, liguei pro meu tio e perguntei, tio, faz quantos anos que o senhor se casou? Ele disse, fez 3 anos, semana passada. Glória a Deus. Você entende? Então, quando Deus falou comigo, Deus não falou comigo porque eu sou bom, nada disso. Deus falou comigo porque ouviu a oração. A oração de um casal que estava Estava sedento. do outro lado do mundo. E eu até ministro muito isso. Há uma probabilidade de alguém estar clamando pela sua vida. Do outro lado do mundo, queridão. Então, Deus ouviu a oração. Poderia mandar qualquer outra pessoa, mas foi muito cristocidência. Cristocidência. Quando eles falaram que estavam orando por 3 anos, você vê. Em 3 anos eu fui preparado. Me converti, seminário, fiz 2 anos de seminário, depois mais o tempo de seminário interno, de preparação, e campo. Foi enviado. Cheguei lá 3 anos, cara. Deus é muito tremendo, muito tremendo. E lá estabelecemos uma igreja, tem um processo, né? Foi muita dificuldade lá, mas saímos de lá deixando uma igreja montada com muitos crentes, né? Dezenas de cristãos lá e na cidade de Monteiro Oios. Foi algo assim muito tremendo. Maravilha. Tremendo, Vamos avançar um pouco aqui, né? Vamos para o ano de 2007, né? O ano de fundação do nosso ministério, né? Hebron Church. Na época, né, como o senhor disse no vídeo, Comunidade Evangélica Apostólica Hebron, né, como que isso surgiu no teu coração, né, a orientação de Deus para esse novo tempo, né, que continuou vindo
do ministério, né? Assembleia. E aí veio, então, essa nova direção de Deus e esse posicionamento. Um carinho muito grande pelos amados da Assembleia. Toda a minha formação teológica é Assembleia. E eu acredito, pastor, que nós nunca devemos desprezar os primeiros começos. Sim. E quem tem memória curta não tem uma história. E eu sou muito grato a Deus por tudo que eu passei na Assembleia. Hoje nós somos Visão Celular no modelo dos 12 e não teríamos a estrutura que temos hoje se eu não tivesse passado por lá. Então eu sou muito grato a Deus. Eu acreditava muito, eu processava muito isso. Eu sou amanhã aqui dentro, mas o Senhor tinha algo pra gente. Tinha algo, né? E aí nós saímos, eu fui pastor da Assembleia, fui pastor regional, eu fui pastor de algumas igrejas, né, em São Bernardo, de tomar conta de não só da igreja a qual eu dirigia, mas de outras igrejas também local. Fui envolvido a cerca de 37 igrejas, eu era presidente dos jovens também, de todas essas igrejas. Então, sou muito grato a Deus por onde passei, né? Eu passei pelo campo do Taboão, em Diadema, e depois passei pelo campo de Vila Alzira, em Santo André. Então, sou muito grato a Deus mesmo, mas a prova é o Senhor de ter a Hebron, né? Deus na sua multiforme sabedoria. Na multiforme sabedoria de Deus, eu costumo dizer que tem pessoas que vão na Hebron, se converte lá, que nunca vai entrar em uma Deus e Amor. Tem pessoas que vão numa Deus e Amor que nunca vai entrar numa Universal. Tem pessoa que entra na Universal que nunca vai entrar na Mundial. Então, Deus na sua multiforme sabedoria, Ele vai trabalhando. Eu acredito que hoje, com todo carinho, com muito carinho eu digo isso, nós estamos precisando de uma unificação, no sentido de respeitar uns aos outros, sabe? A igreja dividiu muito, né? Essas questões de gerar escândalos, né? Quando a Bíblia fala, é lícito que venham os escândalos, mas ai de quem parte os escândalos. Eu fico pensando as pessoas que compartilham os escândalos dos outros, né? Eu acho que a Igreja de Cristo precisa ser unida. Nós não vemos isso em outros segmentos religiosos. Infelizmente, nós vemos na igreja, né? Então, eu sou muito grato. Eu não poderia dizer aqui, Hebron surgiu do nada. Não, eu tenho uma história. Desde uma base, né? Desde a Jardim de Deus. Desde a Jardim de Deus. A Jardim de Deus hoje, onde é o local da igreja, que inclusive o meu irmão é um dos pastores lá, o meu irmão caçula é um dos pastores lá, o pastor Ricardo, lá era Jardim de Deus. Tem gente que só conhece lá como Assembleia, mas antes era Jardim de Deus. Então tem uma história, né? Então nós não podemos desprezar os primeiros começos, não podemos apagar a história. A história não pode ser apagada. Sim. Você surgiu da onde? Não, cara, eu vim daqui, ó. Não sou igual Elias que surgiu do nada e já foi profetizar. Não tem isso. E eu tenho uma história. Eu tenho uma história dentro da Assembleia de Deus. Eu tenho amigos dentro da Assembleia de Deus. Eu ministro dentro da Assembleia de Deus. Né? Eu tenho um carinho muito especial. Né? E a prova é o Senhor. E claro que nós já tinha essa visão de abrir igreja. De plantação, né? Isso já veio de lá também, já vim né? de lá, cara. Já plantou muitas igrejas. Quando eu vim para São Bernardo, eu vim para a Sabesp, no campo ficou conhecido como Sabesp em Chamas. Porque Deus trouxe um avivamento. Isso aí não dá para negar. Sim. Não dá para apagar a história. Não dá para apagar a história, cara. Nós fizemos história. E Deus usou as nossas vidas. Quando eu digo nós, não porque eu seja melhor, porque Deus tinha um propósito. Então, o campo de Vila Alzira começou o pessoal conhecer aqui Sabesp em Chamas. Por quê? Abríamos, você acompanhou, Acompanhei. Você acompanhou. Na época você começou a fazer seminário teológico com 9 anos de idade. Sim. Porque era o filho do pastor. Era o filho do pastor. O filho do pastor pode. Então, o filho do pastor pode. Não, mas você já tinha uma graça para estudar. Com 11 anos você se formou no curso básico de teologia, né? Então, você sabe do que eu estou dizendo, da forma que éramos. Como é que nós trabalhávamos envolvidos cultos com a obra. Cultos nos lares, né? Cultos nos lares, tinha...
Você já acompanhou o Bispo Hoje, Ivo, né? O Bispo Ivo do nosso ministério. Então, muito cultos nos lares. Nós tínhamos muitos mesmo cultos nos lares. Nós já trabalhávamos assim, já estávamos... Hoje alguns falam células, grupos pequenos, links, né? Mas cultos nos lares. Cultos nos lares, entendeu? E nós abríamos muito. Então, eu sou muito grato a Deus. Quero deixar aqui a minha gratidão por onde eu passei, né? A forma que o Senhor nos tirou, a forma que o Senhor trabalhou, é Deus. Mas sou extremamente grato pelos lugares por onde passei, pelas pessoas que tiveram autoridade sobre a minha vida. Então, quando eu saio da Assembleia, isso foi por um final de ano, e nós já tínhamos um grupo de pessoas... Final de 2006? Foi no ano de 2006. Em novembro de 2006, o que acontece? Essas pessoas, elas ficam comigo. Elas decidem ficar. Era um grupo de pessoas a qual nós tínhamos, não era um ponto de pregação, mas já era uma igreja, né? Que foi lá no Areião. E o meu irmão, que hoje é bispo, Renato, ele ficou lá, deixei ele lá como pastor daquele grupo que tinha, daquelas pessoas que tinham ali, que já era uma igreja. Nós colocamos o nome de Hebron e oficializamos a inauguração em março de 2007, que foi onde nós abrimos a sede. Entende? Foi onde nós abrimos a sede. E dali, cara, aí que vem o desatar. Porque quer queira, quer não, eu saí de uma forma meio que ferido, né? Deus segurou nas minhas mãos e nós multiplicamos, que é um tema de um livro que nós vamos trabalhar, já estamos trabalhando a respeito de frustrações, porque ministrei esta palavra, porque tem muitas pessoas que estão com resultados aí, mas foram pessoas frustradas na vida que não foram curadas, né? E nós vamos multiplicar segundo a espécie. Mas isso vai ficar pro livro, vai ficar pro outro tempo. Deixa o outro podcast aí, né? E aí, 2 meses depois da inauguração da Hebron, eu vou pro encontro com Deus, cara. Bom, eu era assembleiriano, então eu desci o pau, cara, desci a lenha, né, com base teológica e tal, mas eu não conhecia. Você falar de algo que é teórico é uma coisa, você conhecer é outra. Sim. Eu tive uma experiência muito grande no encontro com Deus. 2 meses depois que abrimos a Hebron, eu fui no encontro com Deus. E aí, meu irmão... O resto é história. Aí mudou. Porque já eu não estava mais falando. É bem verdade que os encontros, tem muitos encontros aí que é esquisito, que é coisa de doido. Bom, você vai pegar um teólogo da Assembleia de Deus para passar no encontro, pô. Mas eu me rendi. Uhum. Eu me rendi da forma que fui ministrado, né? Não vou contar o encontro aqui, mas é tremendo. É tremendo, o encontro é tremendo. E quando eu fui para o encontro, eu não era leigo. Eu já era um pastor regional, eu já tinha voltado do campo missionário, já tinha uma bagagem teológica. Eu fui ordenado a pastor, porque as pessoas acham, o pastor Guilherme, que eu caí de paraquedas. Não, queridão. Eu fui ordenado a pastor na Madureira, jovem. Bom, então Deus tinha alguma coisa, porque vocês sabem que antigamente, para ser ordenado a pastor, filho, só quando já estivesse cantando já o 200 e... Qual que era o hino da harpa? Junto ao trono de Deus. Só, quando os caras estavam para jubilar, trabalhavam com o pastor, exercia, mas ser ordenado não era assim, não. É muito difícil. E eu fui ordenado jovem. E até hoje é assim, né? Sim. Agora acho que mudou um pouco. Mudou um pouco mais, mas o cara só... Para ordenar mesmo a pastor, era tudo dirigente. Ou então, quando já está assim, isso aqui já está partindo para a glória. Né? Com todo amor e carinho, mas é uma realidade. Sim. Hoje não mais. Hoje tem muitos pastores que foram ordenados, jovens aí, graças a Deus. Né? Eu fiquei o tempo de prova, fui ordenado, eu respeito isso. Tanto é para você ver. Na nossa igreja, eu tenho pastores, que são chamados como pastores, tudo, e eles estão de prova. Né? Se você disser, poxa, mas na visão celular no modelo dos 12 não fazem isso. Por que você faz? Entendeu? Eu faço.
Já é uma raiz, tá lá, Sim. não dá para dizer. O que foi bom e que eu aprendi, eu aplico. Entendeu? E eu acredito que Deus, ele faz. E aí, quando eu volto do encontro, cara, eu volto... no segundo encontro eu levei 25 pessoas. E falei para as pessoas. Do grupo já falei, irmão, já, seguinte, parceiro, vocês confiam em mim? Confio. Então, vamos lá. E levei essas pessoas e aí cresceu o negócio. Sim. Cresceu a Hebron de, às vezes, ter pouquíssimas pessoas, porque nós fazíamos culto todos os dias. Às vezes tinha 2 pessoas na igreja, 3 pessoas, 4 pessoas. Já chegou o dia que você tinha que tocar, correr, gritar aleluia, glória a Deus, amém, Deus abençoe. Ficar na porta. Mas Deus foi abençoando. Então eu fui para o encontro e recebo cura de algo que eu precisava ser curado. Né? E essa cura me desatou, né, cara? Me desatou. Foi algo assim muito tremendo. Não, maravilha. E eu acho que é uma pergunta de muitas pessoas também. Por que de Hebron, né? A Hebron aqui no nosso bairro, na nossa cidade, ficou muito conhecida. Sim. Né? Por uma onda de crescimento que nós tivemos, muito por conta do encontro. Aprendemos o amor por ganhar almas, né? Que essa base já vinha de vocês, né? Tanto seu e como da apóstola. Então, era uma igreja que se movia muito para ganhar pessoas, Sim. levar por encontro. Às vezes, né? Muitas vezes, na verdade, nosso culto de ceia era na quadra do bairro. Na quadra. Né, com muitas pessoas. Algo que, assim, até o presente momento não era uma coisa normal, né? Uma igreja ter que se reunir num ginásio, né? Pra cultuar aqui no bairro, né? Não era. Você vê que foi algo assim muito impactante, né? Sim. E aí, infelizmente, você cria amigos e, infelizmente, cria inimigos. Porque aí, é porque a igreja é da porta larga, porque é fácil e tal, tudo, mas não era nada daquilo. Então, e nós falhamos muito também, né? Sim. Nossa, nós falhamos. Por quê? Eu fui pro encontro, fiquei impactado pelo encontro, mas, puxa, e agora? O que eu vou seguir? Não aderiu à visão, Não né, aderia à visão conforme deveria. Então nós fomos multiplicando, e é aquilo que eu estou dizendo, vai multiplicando segundo a espécie. Nós somos, embora tinha a questão teológica nossa extremamente fundamentada, quando nós entramos na visão, eu não fui para a visão celular no modelo dos 12, só fiquei fazendo encontro. Sim. Então não tinha, hoje é nosso, a escola de líderes, né? Não tinha escola de líderes, não tinha nada. Era só ganhar, meu. Só o encontro. E qual que é a escala de sucesso da visão? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. A gente tava só ganhando. Sim. E eu falo isso muito pra galera. Hoje eu falo... A gente era muito forte no ganhar, mas a gente não consolidava. Não consolidava. Né? Muitas pessoas passavam pelo nosso ministério, cerca de 6 meses, 1 ano. Cara, e aí saía e ficava por isso mesmo, porque tinha aquela rotatividade, ganhava, né? muito. Ganhava e aí as pessoas iam saindo. E ia embora. Então nós falhamos muito nisso aí. Falhamos muito. Ganhamos muitas pessoas, perdemos muitas pessoas. Porque a ideia era boa. A proposta era boa, vamos ganhar. Mas, o que acontece? Eu não tinha um método, não tinha. E começamos a orar, porque enxergamos isso. E aí tem uma outra coisa, né? Quando eu decido, nesse tempo que a gente tá ganhando, eu desembestei, olha. Eu não desembestei não, porque eu nunca fui besta. Mas olha só, nós começamos a abrir igreja, porque era o que nós sabíamos fazer. Sim, eu lembro porque eu fui ficar na sede mesmo, tanto na época do Vila Alzira, a regional, né, e depois de Hebron já fui ficar na sede há quase... Você não ficava, né? Eu não ficava, eu ficava precisava de tocador lá, você ia tocar. Exatamente. Você foi pra Diadema, você foi pro Silvina, né? Pro Jussara. Um tempo eu fiquei no Riacho Grande, né? Também no pastor Edilson, pastora Sandra. Pastora Sandra. Fiquei um tempo lá. E aí nós começamos a abrir essas igrejas. Pô, tinha gente demais. Mas era só encontro. Uhum. Só encontro. A nossa liturgia da Hebron é a mesma até hoje. A liturgia de culto é a mesma coisa.
né? Claro que hoje nós colocamos 2 pessoas para abrir, mas é a mesma coisa, louvor, palavra. Sim. Nós já abrimos a Hebron. Pequenos ajustes, né? Sim, nós já abrimos a Hebron assim. E aí, quando 2 anos eu decido, debaixo de oração, debaixo de uma procura, entrar na visão celular no modelo dos 12. Não, M12. No M12. E aí, o apóstolo Ribeiro fez a ponte junto com o pastor Alex, na época, né? O pastor Alex nos ligou ao apóstolo Ribeiro, que nos ligou ao apóstolo Horácio. E aí, de salto, né? Deus abençoe a vida do apóstolo Horácio, que foi bênção para as nossas vidas. Apóstolo Horácio, apóstola Ângela. Foi assim, desatador para nós. Porque aí nós começamos a conhecer mais da visão. Plantar a escola de líderes, começamos a fazer os mover celular, começamos a fazer o reencontro. Modelo de consolidação, modelo de consolidação. Porque até aquela época a gente só tinha encontro, a gente não tinha discipulado, tinha nada. Não tinha célula, não tinha nada, era só as igrejas, né? Só as igrejas. E quando, antes, e aí você, eu não lembro se você já fazia parte das reuniões, eu juntei todos os pastores, na época, o Edilson, né? O Edilson estava. Eu peguei todos esses pastores e falei: olha, nós vamos fechar todas as igrejas, vai vir todo mundo aqui para a sede. Porque nós vamos fazer parte da visão e nós precisamos trabalhar aqui. E isso aconteceu. Com exceção do Areião, as outras todas vieram para a sede. Né? Eu trouxe todos os pastores e nós vamos ficar aqui. Trabalhar agora para nós entender. Quando nós entendermos que Deus trabalhar essa questão de 12, vamos trabalhar com os 12, vamos separar os 12. Né? Então nós trabalhamos tudo isso. Falou, quando chegar a hora de nós abrirmos igreja, nós vamos voltar a abrir. Mais para frente nós vamos falar, mas já chegamos. Hoje nós temos cooperativa, temos Cidade Júlia, né? Tenho a minha equipe de 12 da primeira geração. Já estamos formando, já tenho algumas pessoas e logo vamos fechar a segunda geração também. Temos a nossa escola da fé, temos seminário teológico, hoje já flui, as células, hoje, graças a Deus. As redes, né? Homens, mulheres. Sim, hoje sim, mas na época... tá tudo mais organizado. Na época não... Na época não estava. Quem vê hoje, né? Assim, as pessoas falam, uau, tal, mas o quanto a gente sofreu, quanto a gente lutou, né? E batalhou por isso, é claro, assim, muito da visão, né? Que foi passada para nós, né? A gente acreditou e viu aquilo. E eu acho que muitas vezes a gente olhava para aquilo e falava, poxa, acho que isso não vai dar na nossa realidade, o que a gente via, mas persistimos, fomos com fé e hoje nós somos uma igreja relevante, uma igreja grande aqui na nossa cidade, né? Então, assim, Deus ele tá fazendo grandes coisas através do nosso ministério, né? Sim, e não parou por aí, né? A gente sempre foi envolvido com trabalho social. Eu não vejo a igreja num bairro só como uma questão espiritual. Eu acredito muito na questão social. Tanto é que nós temos o Instituto Restaurarte hoje, onde era a sede. Estamos lá há 15 anos, por ano. Você sabe disso, se dependesse, às vezes, da questão natural, não vou nem dizer da equipe, não, nada disso. A gente olhar, já se tornou insustentável para nós, muitas vezes, em manter aquele lugar aberto. Mas nós mantemos. Aí lá tem curso. Agora, com a chegada do Carlinhos e da Priscila, né? O tio Carlinhos, a tia Priscila, tá direto lá, aula de canto, aula de escolar, de música, reforço escolar. Priscila trabalha com arte terapia. Eu sou psicanalista clínico, trabalho lá também, atendo as pessoas num campo social. Então, nós não trabalhamos, entregamos cestas básicas aí debaixo de um milagre. A quem? A cristão da igreja? Não. A grande maioria das pessoas que hoje pegam cestas da Hebron Church não são cristãos. Ou quando chega numa célula, você sabe, chega numa célula, a gente ajuda. E nós ensinamos, quando a pessoa vai para a igreja, que ele vai passar a ajudar. Isso acontece. Sim. Então, a Hebron hoje, no bairro aqui, não é só a igreja lá. Eu trabalho. Eu tenho o Psico Encontrando, que vai voltar agora, toda quarta-feira antes do culto. Você já chega, a pessoa chega na igreja e vê aquela roda, aquele monte de gente.
É uma terapia em grupo, trabalhando a questão social, ajustando, trabalhando os medos das pessoas. Pô, é um negócio muito, assim, muito bom. E tá vindo uma turma nova aí agora de psicanalista. A sua mãe, você, pastora Tati, o Hermes, a Damiana, e um monte de gente agora que tá estudando aí. Priscila, Patrícia, Tati, uma galera. Sim. Para quê? Para ajudar, literalmente ajudar. Não só dizer assim, pô, Jesus te ama e o cara tá com fome. A gente entrega marmita, a gente tem trabalho em casa de recuperação, a gente ajuda, estamos lá presente. Trabalhamos também com missão transcultural, ajudamos o Flávio, que é um amigão. É bênção de Deus nas nossas abraço vidas. Aí, pastor né? Flávio. Abraço, Flávio. Você é uma bênção. Ore por nós para que nós possamos ser canal de bênção para vocês aí. Sim. Entendeu? Então, é mais ou menos isso aí. Vai muito dos valores do nosso ministério, né? Daquilo que a gente acredita, porque algo que foi sempre colocado em pauta, assim, é que nós não seríamos somente uma igreja ali que iria cuidar das pessoas no espiritual, mas em todas as áreas, né? Sim. Então isso já vem muito tempo, sementes foram plantadas para Sim. que hoje a gente tá vivendo tudo isso, a gente consiga abraçar, né, todos esses campos, né, que a gente tem, o nosso ministério hoje está atuante neles. Pastor, sem contar o que Deus fez, né? Hoje, na igreja, na Hebron, nós temos pessoas que saímos lá da estaca zero, e além das questões das formações teológicas, e o Instituto, hoje no Instituto, para reger o Instituto, a gente tem... Eu sou psicanalista clínico, mas eu também sou formado em administração, sou administrador, a sua esposa, a pastora Pamela, é contadora, o bispo Ivo é advogado, nós temos professores, nós temos arquitetos, né? Só faltava para nós fecharmos lá serviço social. Sua mãe está no quinto ano, finalizando. A apóstola Cláudia está finalizando agora serviço social. Deus, assim, através dessa ferramenta e dessa unção da visão celular no modelo dos 12, abriu a nossa mente, cara. Sim. Abriu a nossa mente, nós procuramos crescer profissionalmente. Para quê? Nos tornar pessoa melhores, relevantes. Para quê? Para melhor servir. Sim. Para melhor servir a quem? Para servir no reino, para servir a sociedade. Nós estamos aí trabalhando, cara. E tem muitas ideias aí para futuro. Sim, muita coisa. O próprio canal agora no YouTube, né? Tudo que a gente tá fazendo na igreja para alcançar nas redes sociais, tem muita coisa boa vindo aí para você que é discípulo e para você que acompanha o nosso ministério. Sim, eu acredito, né, que Deus tem muitas coisas para fazer por intermédio das nossas vidas. E aí, pastor, vai acontecer muitas coisas, cara. Deus, na sua multiforme sabedoria, Deus levou Paulo em alguns lugares que não levaria Pedro. Sim. Então Deus usa. Se nós queremos crescer, Senhor, eis-nos aqui. Eu costumo dizer que geograficamente, nós podemos ser nós somos uma igreja em crescimento que estamos no geograficamente pequeno. Sim. O apóstolo Horácio sempre dizia isso. Vocês são uma igreja em crescimento. Geograficamente, vocês podem estar em lugares pequenos, mas nós estamos crescendo, cara. Somos uma igreja em crescimento. E em crescimento, eu acredito que Deus vai fazer muito mais coisas por nós e através de nós. Sim. Né? E acredito. Não só as outras igrejas que temos agora, as coberturas que temos. Eu tenho igreja debaixo da nossa cobertura. E deixa eu falar aqui da minha cobertura, né? Meu Deus do céu. Meu apóstolo Jairo e minha apóstola Marli, de Mauá. São canal de bênção hoje em nossas vidas. Né? Tem nos abençoado. Né? O apóstolo Horácio foi alguém que nos abençoou por um pioneiro, tempo. Né, Pioneiro, nos abençoou. Depois nós viemos aqui para perto, para Osasco, o apóstolo Gilson. Né? Passamos um tempo ali com o apóstolo Joel e o apóstolo Darcy, e graças a Deus estamos com o apóstolo Jairo e a apóstola Marli, que estamos nessa caminhada, e o Senhor tem nos abençoado muito, 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 muito. Somos muito gratos. Você vê que eu disse o nome aqui por onde eu passei, porque um líder tem história. Né? Às vezes você vê as pessoas falando, como é que foi a igreja? Parece que a igreja surgiu do nada. O cara não tem história, não. A igreja preta do bairro. Misericórdia, a igreja preta do bairro. Não é só não. Nós temos uma história. Sim. Nós temos uma história e velamos por ela e honramos essa história. Sou muito grato a Deus por onde passei. E
Vida que segue. Sim. Já vamos encaminhar aqui pro nosso fim, né? A gente vai ter que ter um outro Vai ter que episódio ter, com o senhor, tudo é porque muita é muita coisa. história, não dá pra colocar ali numa coisa só. Mas antes, Deixa eu falar da questão responder da Hebron. isso, eu ia Hebron, falar cara, isso agora. Hebron, nós estávamos falando. Por que Hebron? A palavra Hebron, ela também tem um significado de comunhão. Comunhão. Quando eu abri a Hebron, um dos significados da Hebron é comunhão. E é desafiador, né? A Hebron, até mesmo agora nessa nova identidade visual, que tem esse monte aí, a cidade de Hebron era no monte. Foi uma promessa que Deus fez lá para Caleb, quando Josué e Caleb, totalmente paradoxial ao que pensava aos outros 10, que a gente não sabe nem o nome. Falam no nome aí dos outros que estavam... Que choraram, que disse que não ia dar certo. A gente não sabe nem o nome. Você tem que ir lá na Bíblia para ver. Para ler. Entendeu? Então, queridão, Josué e Caleb disse, não, nós vamos, do mesmo jeito que nós comemos pão, nós vamos destruir. Passou-se 45 anos e Caleb vai reivindicar. Vai falar para Josué, olha, nós estávamos lá em Cades Barnea, quando Moisés nos fez a promessa. E a cidade de Hebron tinha gigantes lá. E Caleb disse, eu estou com a mesma força e estou com a mesma pegada. É claro que ele estava dizendo que ele estava com a mesma fé. Sim. Ele acreditava na intensidade. mesma intensidade que ele acreditava em Deus. Quando eles se levantaram lá não só contra os 10 espias, porque eles fizeram mais de 2 milhões de pessoas chorarem. E o povo queria apedrejá-los. Ele disse, não, do mesmo jeito que nós comemos pão, nós vamos comer. Então, Moisés fez uma promessa a ele. E ele foi reivindicar. Então Josué diz, pode ir lá e tomar. Você está com a mesma força, está com a mesma pegada? E ele vai e conquista Hebron. Hebron é uma conquista, cara. É por isso que você está... O resultado de uma promessa, né? É, uma promessa. Monte Hebron. Monte Hebron ali era uma cidade, né? Que foi conquistada. Por isso somos Hebron. Muito mais família. É exatamente isso que eu ia falar aqui, né? No início do nosso ministério, nosso slogan ali, né? Era muito família. Mais família. Sim. Né? E no bairro que foi conhecido, né, como a igreja do amor, a igreja que recebia bem as pessoas, justamente por causa dessa comunhão que nós tínhamos. Abraçávamos todo mundo. Sim, e voltamos a abraçar agora, acabou a pandemia. Nos cultos de ceia tinha aquela janta, né, no fim do culto. Começou com comunhão. Tinha muita comunhão, e até hoje, né, eu acredito que a gente tem muita comunhão hoje no nosso ministério. Nós já fizemos ceia já na quadra, com jantar para 400 pessoas. Sim. Era desafiador, né? Começou o jantar com 10, com 15, com 20, 25. Aí foi abrindo 1, 2, 3 cultos, né? No nosso antigo espaço. 3 cultos no domingo. Tenda pro lado de fora. Tenda pro lado de fora. Na ceia tinha que ser na quadra, né? O ginásio do bairro. E o Senhor nos levou a... Eu creio que Ele está nos levando a lugares, né, grandes. Pastor, Deus está fazendo isso agora. Nós estamos tendo... um número de conversões muito grande, muitas pessoas chegando, e algo que Deus tem trabalhado comigo, porque você viu onde é a minha origem, né, cara? De onde foi que eu saí. Então, você está sempre esbarrando com alguma coisa, e Deus tem trazido uma galera nova, com muita sede de Deus, eu tenho percebido isso. E Deus está trabalhando também no meu coração. Está trabalhando e estamos aí. Sim, o negócio é Bíblia. É colocar Deus no coração do povo e trabalhar muito isso. Mas isso aí vai ficar para um outro tema, para um outro assunto. É muita coisa, né? Não, mas assim, quero já agradecer, né, a sua presença aqui nesse primeiro episódio. Cara, que ainda tem muita história pra contar. A gente vai trazer o senhor novamente, sim, né? Com a minha mãe também, né? A apóstola precisa pra ela participar também com a gente. Daqui um dia nós vamos ter uns 4, 5. Vamos aumentar essa mesa aqui, cabe mais, hein? Vamos ter um outro estúdio, se Deus quiser. Mas, assim... Eu já deixei disponível a minha sala todinha pra você usar. Olha lá, já temos a galera aí da equipe aí. A gente já... Pastor, vou desmontar a minha sala pra vocês montar esse estúdio lá e vai ficar benção. Mas assim, foi muito gratificante e antes da gente finalizar, uma palavra que o senhor deixa para essa geração, né? Uma palavra de como que eles podem
viver essa intensidade, aquilo que, para muitas pessoas que querem ser missionários, pessoas que querem fazer a obra, né? Que hoje nosso ministério, né, muitas pessoas são chamadas para isso, tanto no discipulado, abrindo, implantando células, e a gente vê esse mover do Senhor, né? Como você disse sobre o número de salvações que nós estamos tendo nos cultos, nas células, muita gente chegando, a gente está vendo um avivamento acontecendo, não somente através da salvação, mas através dos dons espirituais, né, que a gente está falando muito sobre isso ultimamente. E que o Senhor deixe uma palavra final. E também, né, como eu sei que o senhor é apaixonado aí por livro, por leitura, também deixar uma sugestão, uma indicação, né, para os nossos ouvintes aí sobre algum livro que você leu, tirando a Bíblia, né, porque isso aí todos nós, né, tem que ser apaixonado pelo mais um livro que te marcou, que faz parte aí da sua história também. Cara, eu li muitos livros, mas assim, um livro que mexeu comigo, dentre tantos de missões, eu vou dizer um aqui que é do pastor Edson de Queiroz. Pastor Edson de Queiroz, Igreja Local e Missão. Foi pastor da Primeira Batista de Santo André. Um livro, tem muitos outros, né? Mas para a missão esse livro foi assim. Depois eu li Oswaldo Smith e tantos outros livros, mas Igreja Local e Missão, Rick Warren, foram livros que... Uma igreja com propósito. Igreja com propósito. Isso eu estou dizendo antes de nós chegarmos na visão, porque na visão os livros do René são todos. Vai ler qual do René? Lê tudo, cara. Lê tudo. Em particular o M12. Começa lendo o M12, se você puder ler a série dos 10 os 10 anos da visão. É difícil, né? É muito difícil. Eu tenho praticamente quase que todos. Mas assim, eu quero deixar aí agora para você, Igreja Local e Missão. Amém. Já li esse. Com Edson Queiroz. Pastor Edson Queiroz, eu quero aqui deixar esse livro aí como indicação. E um versículo eu vou deixar o que você começou aí na sua série, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cara, esse é o papel da igreja. Anunciar o amor de Deus para com o mundo. Jesus, eu preguei esses dias, ele não veio para julgar ninguém. Quem julga é a palavra. Então, as pessoas precisam conhecer esse Jesus que veio para salvar e se achegar a ele e querer viver Jesus, né, cara? Jesus não condena ninguém, não veio para condenar, mas a palavra, ela vai tratar. Aí diz, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça. Né? Quem crê em Jesus, cara, não tem condenação. Sim. Não há condenação. Agora, Jesus disse assim, olha, aqueles que me amam, me obedecem e me seguem. Dizer que crê só não adianta. Sim. Mas Tiago vai falar isso, né? Da fé sem as obras. Sim, ela é morta. Então, crer em Jesus. Querer servir Jesus. Esse Jesus que falou comigo tocando. Tá? Eu poderia descer de lá, pastor, e dizer assim, eu creio que Deus existe, ele falou comigo. E continuar na mesma vida. Mas eu decidi mudar de vida. Evangelho é boas novas. É mudança de vida, cara. Eu não posso dizer que eu creio em Jesus e continuar com a mesma vida. Tá? Jesus converte o cara lá no salão de baile. Converte, cara. Mas eu não acredito no Jesus que vai me manter lá. Isso não é sensacionalismo, não é ser careta. Mas um Jesus que transforma. Um Jesus que quando todo mundo foi apedrejar aquela mulher, ele disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Puxa, não tem nenhum, eu também não te condeno. Agora vá e não peques mais. Mude de vida. A palavra hoje é que Jesus te ama. Ele quer mudar a sua vida, ele quer transformar a sua vida. Agora, se você crê em Jesus, cara, queira, né, como um louvor que nós cantamos, por muitos anos cantamos Raiz Coral. Falar e andar como ele falou e como ele andou. É isso. Cristo precisa ser manifesto em nós. O amor de Cristo precisa ser manifesto em nós. Eu tenho dito que nós pecamos muito porque nós falamos que Jesus ama as pessoas. Ama, sabe? Que ele ama. Só que nós trazemos as pessoas para a igreja porque falamos porque Jesus a ama.
Quando elas chegam na igreja, parece que Jesus deixa de amá-las, porque nós as jogamos para fora. Nós estamos mudando isso, pastor. Sim. E não só nós não inventamos a roda, não, tá? A roda já foi descoberta há muito tempo. Só estamos falando aqui que nós precisamos mudar isso. Fazer com da mesma forma que as pessoas são impactadas com o amor de Deus. Viva esse amor e transmita esse amor. Transmita. Essa é a palavra. Amém. Obrigado, né, mais uma vez por poder participar aqui com a gente. Foi uma honra ter o senhor aqui com a gente no primeiro episódio, esse tempo aqui de mesa que nós tivemos. Eu só tenho a agradecer, né, por tudo que tanto o senhor quanto a apóstolo está fazendo, nosso ministério, aonde o senhor está nos conduzindo. E eu tenho certeza que o senhor fará grandes coisas ainda em nossas vidas, né? Obrigado mesmo, de verdade. E tamo junto nesse novo propósito, né? Nova visão. Eu tenho certeza que vai ser de bênção. Nós somos novos aqui. Eu tô aprendendo, cara. Isso aqui, pra mim, é novidade. Curta. É isso aqui? Compartilha, né, Lia? Tá vendo? Tô aqui, ó. Deixa eu agradecer a vida do Guilherme, da Alicia, do Gu, que tá aqui por trás, está nos bastidores. A pastora Pâmela tá aqui, a Bia tá aqui. Pastora Pâmela, queremos você aqui. Vem. Aliás, deixa eu dar uma palavrinha aqui. A pastora Pâmela, casada com o pastor Guilherme, e agora tá vindo aí a Bia, irmã da pastora Pâmela, namorada do Jonathan, irmão. Cara, vamos fazer um dia aqui esse negócio aqui, vai ficar bom. Uma mesa com a família? Uma mesa com a família. Então, eu acho que não é curta, né? Eu acho que é compartilha, né? Compartilhe. Nos ajude aí, nós estamos com 300 inscritos, mais que 300. Nós precisamos chegar aos 1000, pastor. Sim, se Deus quiser, nós estamos com esse propósito aí e estamos avançando. Deus abençoe, beijo no coração. Eu encerro por aqui a minha fala. Eu tenho muito mais coisas para falar aí. Pessoal, obrigado a todos vocês que assistiram aí. Tenho certeza que esse papo aqui foi muito edificante para você, conhecer um pouquinho da história do nosso apóstolo, da Hebron, todo esse percurso que ele teve. Se você gostou, já curte, já compartilha com o máximo de pessoas possível. Se inscreva no canal e fique ligado para os novos episódios do podcast da Hebron.